A crise no governo Lula explicada. Canal Manual da Economia, link na descrição. Então vamos ver a perspectiva de um economista sobre o governo Lula. Vai ser bem interessante, já deixa um like e bora! Ninguém de nós que dita que acredita em Deus pode dormir tranquilo sabendo que tem criança morrendo de fome, que tem gente pegando osso na fila de açougue. E nós vamos comer uma fatia de picanha com uma gordurinha passada na farinha e tomar uma porra de uma cerveja gelada. A gente... Olha que engraçado, o Lula ele promete prosperidade, promete capitalismo na sua campanha. É assim que ele consegue ser eleito, né? Vocês vão conseguir comprar mais bens de consumo, a economia vai melhorar. Ele promete de forma mentirosa o que na verdade é o projeto da direita que entrega. Vai fazer com que o povo possa voltar a comer a tal da picanha que tinha desaparecido. Ele não promete comunismo, socialismo, porque ele sabe que essas coisas o brasileiro não gosta. Então ele tem que tentar enganar. A inflação dos alimentos tem pesado no bolso. E a gente tem noticiado isso já há algum tempo. O tamanho do impacto varia entre as capitais e todo mundo quer saber o seguinte: quando os preços vão parar de subir? O dólar ultrapassou R$6 pela primeira vez. Tá tudo muito caro, tá difícil fazer compra. O que é que se pode fazer? Mudar a fruta que a gente vai consumir. Em vez da laranja, outra fruta. Se você vai no supermercado aí em Salvador e você desconfia que tal produto tá caro, você não compra. 2 anos e 33 dias. Esse foi o tempo necessário para que a população perdesse a fé no governo de Lula. E não é por pouco. Em meio a medidas impopulares e promessas frustradas, Lula agora atinge um nível de popularidade tão baixo quanto o de Bolsonaro no auge da pandemia. Na verdade, a popularidade do Lula está mais baixa do que Bolsonaro no auge da pandemia. Mesmo com a mídia a favor dele. Para vocês verem. Com a incerteza do futuro que nos espera, nesse vídeo eu vou te responder 2 coisas. Como que nós chegamos aqui? E mais importante, como que faz para consertar isso? O problema do governo Lula, da inflação e do dólar é essencialmente um problema de orçamento. Quando Lula foi eleito em 2022, ele prometeu reajustar o salário mínimo acima da inflação, retomar investimentos em infraestrutura e habitação, ampliar o Bolsa Família e outros programas sociais e promover a reindustrialização da economia. Todas essas promessas, de alguma forma, geram gastos que o governo precisa fazer, como aumento para servidores, aumento nas aposentadorias e dinheiro para a indústria. Tudo isso daqui, mais o que o governo já gasta para pagar salários e a manutenção do Estado, se tornam a despesa primária. Isso aqui é o somatório de tudo que o governo gasta. Para poder pagar esses gastos, o governo arrecada impostos, contribuições e proventos das poucas estatais que ainda geram algum lucro. Mas a maior parte disso... Guijo Mijo mandou R$5. Fala BH, Tarcísio e um ótimo nome para 2026. Devolve meu Pix para mim comprar picanha. Cara, com R$5 você não compra nenhuma picanha nesse país. Vamos ver, o que você compra com 5 pila? Um maço de Marlboro. Nem isso. Sim, Tarcísio é um ótimo nome, com certeza. E eu acho que vai acabar sendo ele mesmo. Depois daquele podcast do Bolsonaro com ele no Vilela, tudo indica que o Bolsonaro vai indicar o Tarcísio e parece que toda a direita meio que se unifica em torno do nome dele. Tem pouca rejeição e as pessoas vão ver como, bom, um nome muito mais inteligente que o Lula pode dar certo. Eu acho que o eleitor médio vai ter esse raciocínio bem simples e vai comprar a ideia do Tarcísio. Sendo que a aprovação dele em São Paulo beira os 70%. E uma das maiores questões do Brasil é a segurança pública, então tem mais esse plus, né? Com certeza ele vai dar muito mais grana e poder na mão da polícia para combater o crime. É um negócio que o brasileiro gosta e que a esquerda não tem proposta alguma. Então é isso, muito obrigado pelo cincão, vamos seguir aqui o vídeo. Tudo isso aqui gera a receita líquida. Só que, como vocês podem ver, tem um problema.
Desde 2014, o governo não consegue arrecadar o suficiente para cobrir o que ele gasta. Teve um superávit pequeno em 2022, no último ano do governo Bolsonaro, mas que só foi possível porque o governo adiou o pagamento de precatórios e dívidas com os estados. Essa diferença entre despesas a mais que o governo não consegue pagar com arrecadação se tornam dívida. Só que assim, a gente conseguiria ter um superávit muito maior durante o governo Bolsonaro caso não tivesse acontecido a pandemia e o auxílio emergencial. Porque isso, cara, destruiu. Pô, cara, a direita também tem muito azar, cara. A primeira vez que a gente tem um projeto que aponta pro lugar certo, mesmo que você não goste do Bolsonaro, você vai ter que admitir que o projeto dele apontava pro lugar certo. Começou o governo, Sérgio Moro na segurança pública, linha dura, depois brigou, teve toda a treta, mas vamos pro comecinho. Ele foi escolhido como ministro da Justiça, isolou os líderes de facções em presídios federais, começou a combater o crime organizado, tanto que o PCC tentou matar ele depois, sequestrar, e um negócio muito absurdo. Paulo Guedes estava privatizando empresa, estava diminuindo o gasto público, teve alguns projetos que não deram certo, mas teve muita coisa que deu certo, então estava tudo apontado pra gente começar a ter superávit e o brasileiro começar a ter o próprio dinheiro e não precisar depender do governo. E aí veio a pandemia, cara. Então a esquerda vai lá, na última década, e pega o boom das commodities, onde brota dinheiro do chão nesse país. E daí a direita vem, tem que fazer reforma pra consertar toda a gastança dos governos anteriores do Lula e da Dilma, que já é uma porcaria, e ainda recebe uma pandemia, um soco na cara. Então foi trágico. Trágico, maldito laboratório chinês. Só que como as contas do governo estão no vermelho desde 2014, essa dívida foi se acumulando até o ponto que ela tá ficando insustentável. Em 11 anos, ela passou de 52% do PIB para mais de 77% em 2024. Esse é o resultado de governo de esquerda atrás de governo de esquerda. Eles sempre só gastam mais do que arrecadam e sufocam a economia. Então a gente começa a produzir menos e eles começam a gastar mais para falar, estamos ajudando as pessoas. Então o governo vai te dando migalhinha aqui, migalhinha lá, aí aqui é um pé de meia, aqui é um Bolsa Família, e aí ele vai te cobrando mais imposto ali. Então ele te dá com uma mão e te tira com a outra. Resultado, a gente vai se endividando, os preços dos produtos começam a ficar mais caros e no médio prazo você tem uma crise econômica. No curto prazo parece fazer sentido. Olha lá, o painho tá me dando grana. No médio prazo você tá mais pobre e dependente do painho. O ideal é você não precisar depender do governo, você ter as próprias pernas. Mas o governo vem com um taco de beisebol, quebra suas pernas e depois ele te dá uma muleta de madeira. E até 2030 é esperado que ela passe dos 90% do PIB. 90% do PIB de tudo que se produz no país em um ano é dívida. Isso tá quase impagável. Vai ser difícil. Lula Zenta na Pinga mandou R$5. BHVC acha que o L ainda vai ser o presidente da esquerda? Se não, quem? Vai. O Lula vai ser o candidato da esquerda porque eles não têm outro nome competitivo. Mas a hierarquia dentro do PT é muito clara. Tem o Lula, aí tem o Haddad e tem o Camilo Santana. Então essas são as três possibilidades. Quando o Lula não pôde concorrer em 2018, quem foi? Haddad. Ah, mas é o Tachad, mas ele tá queimado. A esquerda não liga pra isso. Eles respeitam a hierarquia interna e ele é o próximo. Então se não for o Lula, vai ele, mesmo que ele vá pra perder. E se ele não puder, vai o Camilo Santana da educação, que é, na minha opinião, a pior área de atuação da esquerda. A esquerda na educação é pior do que na economia e do que na segurança pública. Porque eles precisam que as pessoas sejam burras. Isso é essencial. Essencial, cara. Então, respondendo sua pergunta, eu acho que o Lula é candidato para 2026, a menos que ele tenha 0% de chance de ganhar. Daí ele bota o Haddad para perder por ele. E por mais que não esteja totalmente claro para você agora, essa aqui é a razão principal pela qual o dólar ultrapassou os R$6 e pela qual o Haddad virou o Tachad. Dívida pública. Por isso que o dólar subiu. O problema da dívida pública do governo é como de um senhor de 60 anos de idade que pegou muitos empréstimos no banco. Quando ele era mais novo e tinha uma renda maior, ele conseguia pegar bastante dinheiro emprestado sem muita dificuldade. Porém, conforme o tempo foi passando e o dinheiro que ele pegou emprestado não foi investido em melhorar a produtividade, o único erro do Lenin foi amar demais, e a renda dos seus negócios, ele foi acumulando dívida. E agora, anos depois,
tem muito menos margem para pagar essa dívida. Ao mesmo tempo, ele tem uma necessidade ainda maior do que antes de pegar dinheiro emprestado para poder cobrir os seus gastos recorrentes. O banco, como não é uma casa de caridade, viu que o risco de emprestar para esse senhor aumentou. E só vai emprestar para ele a partir de agora se ele pagar uma taxa de juros maior. E essa é basicamente a mesma situação que o governo se encontra agora. Um país velho, com uma produtividade estagnada e uma conta gigantesca sem nenhuma perspectiva no curto prazo de pagar. Que isso, cara? Você pode até enganar eles, economista, mas não pense que você me engana. Qual que é o problema agora, cara? Por favor, tu tá aí comparando uma pessoa física com o governo. Vai ser esse papo de novo. Me diz, por acaso esse senhor da tua historinha aí, ele pode, não sei, imprimir dinheiro? Por acaso esse senhor pode ele mesmo emitir os empréstimos que ele precisa e vender a dívida para outras pessoas? É muito engraçado o esquerdista que acha que imprimir dinheiro é a solução para a economia. Parece aquele raciocínio que uma criança de 8 anos teria. Ué, tá faltando dinheiro? Imprime mais dinheiro. Resultado, você vai ter mais papelzinho e a produção de bens e serviços continua constante. Você pode imprimir papelzinho e tomar alguma medida positiva que aumente um pouco a produção. Pode, mas isso é extremamente raro, não vai acontecer. E o governo vai só gastar esse dinheiro, fazendo com que tenha mais dinheiro na economia, os bens e produtos continuem os mesmos, e aí o preço vai subir. Ou quem sabe, por acaso, esse senhor pode colocar a taxa de juros que ele quiser no empréstimo que ele vai fazer. Não, ele não pode. É isso que tu quer ouvir? Mas o governo pode, né? E é isso que você não tá falando pra eles, pra continuar com a tua historinha neoliberal, pra pagar juro pra banqueiro. Faz o seguinte, cara, por favor, senta aqui um pouquinho do meu lado, rapidinho. Tu acha que eu vou ouvir as tuas historinhas aí? Não, por favor, eu insisto, senta aqui, que essa é uma ótima oportunidade pra eu explicar pra eles e pra você também tudo isso que você tá jogando na minha cara. E é isso, não é como se nunca tivessem tentado, né? Isso que eles estão falando. Isso já foi tentado no Brasil várias vezes. Foi tentado na Argentina recentemente e resultou, adivinha? Hiperinflação! Hiperinflação, olha que legal. Depois a gente teve que fazer um plano real que foi extremamente dolorido pra arrumar toda a cagada que esses caras da mágica, da impressão de dinheiro e diminuição arbitrária da taxa de juros falavam que era a solução. Esse é o problema da esquerda. Eles não têm mais argumentos, porque tudo que eles falam, tudo que eles propõem como solução pro Brasil já foi tentado e já não deu certo. Se não gostar depois, tu pode me encher de osso. Pode ser? Tá bom. Se tu insiste tanto, eu vou escutar a tua historinha aí. Beleza, então tá show de bola. Senta aí, pode ficar bem à vontade. Gaúcho conversando consigo mesmo. Bom, realmente, o governo não é uma pessoa. O governo imprime reais e ele emite dívida cotada em reais. Então, em teoria, em último caso, ele poderia sim imprimir dinheiro e usar esse dinheiro para pagar a própria dívida. O problema é que a história mostra pra gente que sempre que o governo tenta cobrir o rombo do setor público imprimindo dinheiro, isso resulta em hiperinflação. A gente até tentou fazer isso aqui no Brasil e o resultado foi... Margarina Doriana, 500 gramas, 42,900. Congelador próximo, 260 litros de 980 mil por 839 mil à vista. Não ideal. O governo também pode, em teoria, interferir na autonomia do Banco Central e colocar a taxa de juros aonde ele quiser. Foi exatamente o que o Alexandre Tombini, presidente do Banco Central durante o governo Dilma, fez. Na verdade, não. O governo não pode fazer isso no Brasil porque... durante o mandato do Bolsonaro foi declarado Banco Central independente. Então, não existe mais aquela pressão do presidente como se o Banco Central fosse um ministério. Você vai ter que diminuir as taxas de juros agora para eu ter um boom artificial de curto prazo e me reeleger. Não dá para fazer isso no Brasil, porque o presidente não consegue tirar... o presidente da República não consegue tirar o presidente do Banco Central a hora que ele quiser. Se ele deu o mandato pro cara, o cara vai cumprir o mandato dele até o fim.
Banco Central Independente é maravilhoso, impede que os políticos façam essa artimanha fiscal. E a questão de imprimir dinheiro, o Brasil também é bem traumatizado com a época da hiperinflação, então tem alguns mecanismos da nossa Constituição que impedem que isso seja feito de forma maluca. Por isso que o Lula não faz. Por isso que a gente não tá na situação igual a da Argentina, porque a gente teve um passado tenebroso e meio que aprendeu com ele. Baixou a taxa de juros mesmo com a inflação acima da meta. O resultado, junto com outras medidas rudimentares tomadas durante o governo Dilma, foi a maior recessão da história do Brasil. Sem guerra, sem pandemia, sem crise financeira, sem nada. Então sim, o governo pode fazer o que ele quiser com a taxa de juros e a dívida, mas não sem ter consequências bem severas. Tá satisfeito? Eu acho engraçado esse teatrinho que você faz para defender que o governo pague mais de 10% do orçamento em juro para banqueiro. Você consegue enganar qualquer pessoa, mas eu que você você faz parte do establishment neoliberal que quer sustentar os banqueiros privados. Mas eu sei que, de acordo com o Ciro Gomes, a Maria Conceição Tavares, o Besser, todas essas pessoas com muita credibilidade na academia, elas falaram que o governo pode gastar, pode investir quanto dinheiro quiser. Tem que tirar 50% da renda de cada pobre para poder dar para a indústria. E só assim que a gente vai dar pra frente. Tirar 50% da renda do PIB do pobre também, tem que tirar o nosso caminho. E a gente vai tirar tudo isso da indústria. Pronto. Lá ele não vai mais encher o saco, por enquanto. Onde é que a gente tava mesmo? Ah, é. Isso é uma indireta pra temos que prender todos os esquerdistas que pensam assim? Se for, eu tô dentro. Brincadeira. Orçamento. Tudo isso que eu expliquei pra vocês, o governo... Vai tirar o direito deles de votar? Há de se analisar. Não sabe tão bem quanto eu. O Lula sabe que ele não pode estourar completamente as contas públicas com contabilidade criativa que nem a Dilma fez. O Haddad sabe que ele precisa reduzir o déficit para parar de fazer a dívida crescer que nem bola de neve. A equipe econômica sabe que não pode baixar os juros na marra. Tanto é que agora, mesmo com 7 dos 9 integrantes do Copom sendo indicados pelo Lula, a Selic ainda subiu para 13,2% na última reunião. Sumiram as críticas ao Roberto Campos Neto. Eu juro, que absurdo, Glaze, o pincher bravo do PT, indo pra cima do Banco Central toda semana e culpando eles. Acabou. Agora o indicado do Lula tá lá, a política continua a mesma, porque é lógica, é o que funciona, e eles pararam com essa demagogia. Então, cara, a mentira tá aí na cara de todo mundo, cara. O malandro tá aí, cai quem quer no golpe. De um lado, o governo precisa gastar para entregar as promessas de campanha, e do outro, ele não pode fugir completamente da responsabilidade fiscal. Ele fica nesse estado que ele tá agora, precisando taxar para poder cobrir esses gastos. Na verdade, é pior ainda. Em 2024, o governo bateu o recorde de todos os tempos de arrecadação. 2,71 trilhões em impostos arrecadados. Cara, olha a ideia do governo Lula, do Haddad. Tipo, essa é realmente a ideia central desse governo. Vamos gastar mais e arrecadar mais. Em outras palavras, é um governo que tem como promessa cobrar mais imposto. Como projeto cobrar mais imposto, cara. Ainda assim, isso não foi o suficiente para cobrir o déficit. O que o governo precisa fazer agora, já que arrecadar mais não foi o suficiente, é gastar menos. Não, então vamos taxar os bilionários. Beleza, confisca todo o dinheiro de todos os bilionários do Brasil, a gente vai ter 3 meses de gasto do governo coberto. 3 meses só, cara. E beleza, a gente não tem mais nenhum bilionário no Brasil, as empresas dele viraram todas a arrecadação pro governo. Passou 3 meses, já era. Voltamos ao mesmo patamar de antes, só que sem o capital investido de uma forma eficiente. Bom, parece simples, né? Por que o governo só não gasta menos? Bom, primeiro de tudo porque ele realmente não quer. Porque são um bando de filha da puta. Desculpa, me passei nessa, me passei. Porque eles querem enganar as pessoas e gastar o dinheiro delas. Esse é o projeto da esquerda. Concentrar o capital público nas mãos de políticos amigos deles, para que eles fiquem brincando de civilization com o Brasil. PT e governos de esquerda na América Latina em geral realmente não gostam de gastar pouco. E a segunda parte é porque, mesmo que eles quisessem cortar gastos, não é tão simples quanto parece.
Das despesas que o governo tem, só 10% são discricionárias, que são aquelas que o governo pode gastar mais ou menos do jeito que ele quiser. As 90% restantes são despesas obrigatórias, que o governo é obrigado a cumprir de acordo com a Constituição. E dentre várias coisas, isso inclui previdência, salário de servidores, educação, saúde e transferências para estados e municípios. A maior parte do problema dos gastos está aqui. Só que para mudar essas despesas, você tem que fazer uma PEC, encaminhar para o Congresso, aprovar ela e ainda assim, caso você queira, digamos, cortar os quinquênios de um juiz que já ganha mais de 100 mil por mês, você não consegue. Qualquer remuneração ou benefício que já existe e é pago é direito adquirido pela Constituição do Brasil. Olha como eles mudam o significado da palavra direito para defender qualquer atrocidade contra o seu dinheiro, né? Não, é que é um direito adquirido, logo os juízes vão ganhar 100 mil reais, aqui um quinquênio. Você sabe o que significa um quinquênio? Significa mamata extra para quem já é milionário. Mas tá lá na Constituição como um direito adquirido. Direito, nós lutamos por mais direito. Não, eu luto por menos direitos. Menos! Você não tem direito sobre o meu dinheiro para pagar um super salário, seu canalha. Ok? E não pode ser cortado. O que você pode fazer no Brasil é parar de crescer gasto. Você tem flexibilidade de fato para cortar, o número é muito pequeno. Pelo meu sistema legal. No Brasil tem essas coisas estranhas, tem estabilidade para todo mundo. Você não pode reduzir salário, não pode reduzir a aposentadoria. Tem alguns princípios constitucionais, inclusive, né? Cláusula pétrea, inclusive. Irredutibilidade de salário. Cláusula de não retrocesso social. Não retrocesso social, né? Então, e uma vez aprovado um benefício, não pode voltar atrás. Você só pode cortar os benefícios e privilégios dos futuros promotores, juízes e políticos, não dos que já estão lá agora. A consequência... Estabilidade do funcionalismo público tem que acabar. Irredutibilidade do salário tem que acabar. Ponto final. Essa é a verdade. Você não pode demitir um servidor público. Por que não? Por que não? E se ele não tá produzindo? E se o trabalho dele é ruim? E se ele tá ganhando muito salário, mas não tá devolvendo um bom serviço para a sociedade? Você não pode demitir ele porque é um direito adquirido. Não, foda-se. Foda-se esse direito, ok? Tem que demitir esse cara. Ele não tá produzindo. Então por que ele vai ficar mamando? Mamando na grana de pessoas pobres, que são a maioria dos pagadores de impostos do Brasil. O negócio é fazer igual o Milei. Sim, Gabriel Rodrigues, mas a questão é que na Argentina você não tem isso. Você não tem essa questão de não poder demitir funcionários públicos, de não poder reduzir o salário, de não poder cortar um monte de coisa. É só no Brasil que tem essa bizarrice. A consequência disso é que até 2030 é esperado que a dívida passe dos 90% do PIB. E, caso nada seja feito, até 2028, de acordo com o TCU, o governo trava. Porque o tamanho dessas despesas obrigatórias vai comprimir completamente as despesas discricionárias para fora do orçamento. Cara, eu quero muito que isso aconteça. Quero muito que isso aconteça. Na moral. Sabe o que vai acontecer? Vai ter tanta despesa obrigatória. Despesa obrigatória, olha que palavra idiota. Você vai ver qual que é a despesa obrigatória. Super salário de um juiz milionário. Porra, que obrigatório que é isso, né? Então pra gente rever isso, tem que colapsar. O que é discricionário, por exemplo? A conta de luz de um prédio público, de uma universidade. Isso é discricionário. Não, se você não quiser pagar a luz, não precisa. Mas o salário de um cara que já ganha uma grana, não, isso é obrigatório. Ah, não, mas o auxílio para uma pessoa que não precisa, não, isso é obrigatório. Beleza, então a gente vai, apagar a luz, não vai meter água, não vai funcionar nada. Shut down, acabou. Travou o Estado. Vai travar o Estado, é isso que vai acontecer. Vocês têm noção disso? Do jeito mais simples que eu consigo explicar, o governo vai estar tão endividado pagando aposentadoria e salário de servidor que simplesmente não vai sobrar dinheiro para investir em infraestrutura ou mesmo para pagar a conta de água e luz dos ministérios da esplanada. E é nesse cenário em que as nossas contas crescem cada vez mais e o governo não dá nenhuma indicação de como que vai fazer para pagar elas no futuro, que os investidores, empresários e pessoas tiram o seu dinheiro do Brasil, fazendo o dólar subir cada vez mais. E os poucos que ainda acreditam e emprestam dinheiro para o governo cobram cada vez mais caro, fazendo os juros também subirem cada vez mais. Como o governo se recusa a admitir isso e a cortar qualquer tipo de gasto, então a única coisa que sobra é cobrar cada vez mais impostos.
E é exatamente assim que a gente chega onde a gente está hoje. Antes que me acusem de ser parcial demais na minha análise, é importante reconhecer alguns pontos positivos do governo. O desemprego está nas mínimas históricas e o crescimento econômico nesses 2 primeiros anos do governo Lula foi bom. Não foi e não está mais. Vamos ver como que tá o desemprego? Pesquisa imparcial aqui. Desemprego. Desemprego sobe para 6,8% em fevereiro, alcançando 7,5 milhões de pessoas 3 dias atrás. Pois é. A subidinha artificial que eles estavam se vangloriando já morreu. E você chamar esse crescimento de menos de 3% de bom é sacanagem com o caboclo. Olha isso aqui, cara. Como que isso aqui é bom? Como que isso aqui é bom, cara? Pô, isso aqui só perde pra pandemia. Cara, aqui ó, Bolsonaro pós-pandemia já cresceu bem mais que isso. Temer, pô, o Temer tava com a crise da Dilma nas costas, senão ele teria estourado lá pra cima. E é crescimento artificial, porque o governo aumenta os seus gastos, a gente tem aquele boom momentâneo, mas vai cobrando mais impostos, a conta fica pro médio prazo. Então, pô, cara, mesmo com tudo que o governo tá gastando, nosso crescimento ainda é de 3%. Quando virar a conta, tá aqui a conta, ó. Aqui a conta, ó. Não vai sobrar nada. Sobrar nada. E muito também do desemprego que eles falavam que eles estavam combatendo são empregos completamente precarizados, que estavam aumentando graças a, aumento da tecnologia, esse tipo de coisa. Então, a economia não tá melhorando por causa do governo. O que o governo tá fazendo pra gerar emprego? Nada. Quem tá gerando emprego são as pessoas. Eu aqui faço meu canal, contrato uma pessoa, e aí é o Lula que sai como bonzão. Aqui, ó, gerei um emprego. Gerou emprego nada. Eu tô gerando emprego aqui apesar de você, porque eu tô trabalhando mais, porque eu tô ficando numa situação mais difícil com tudo mais caro. Mas tudo bem, ele tem que fazer esse dois-ladismo aqui. Eu entendo o produtor do vídeo. Aliás, ótimo vídeo. Todas as condições do Brasil. O dólar também tem caído nos últimos dias, mas o medo é que o cenário que a gente tem agora lembra muito 2012 e 2013, na calmaria antes da tempestade. Olhando os indicadores, os últimos anos do governo da Dilma estavam bons, tanto que ela foi reeleita. A economia crescia por volta de 3%, o desemprego estava na mínima histórica de 6,3%, e a inflação também estava em média lá pelos 6%. Mas alguns economistas já avisavam que a situação era insustentável mesmo antes da crise acontecer. Não tem desemprego no Brasil. Você pode ser Uber. Você pode, ter um subemprego. Uber não é um subemprego, né? Mas você pode ter, um emprego que vai te pagar pouco. Uber tá ganhando bem ultimamente, hein? Mas assim, cara, se o emprego não tem qualidade, estamos acabando com o desemprego. Mas as pessoas estão pobres e trabalhando. E os preços estão subindo. Cara, é só isso que sobrou pros betinhas da esquerda comemorar emprego precarizado numa economia ruim. Esse é o legado do Lula 3. Olha aqui, ó. Uhul, resolvemos. Baita projeto. Aumentou os impostos e as pessoas estão pobres e trabalhando. Alertando que o governo só cumpria as metas fiscais com mágicas contábeis. Hoje, além dos números serem esquisitamente parecidos, já tem economistas, como o Marcos Mendes e o Marcos Lisboa, avisando que o governo só está entregando as contas no verde através de uns certos truques contábeis. O Tesouro já disse que a gente vai ter déficit até o final do mandato do Lula, e a Câmara e o Judiciário, eles não parecem muito preocupados em tentar economizar dinheiro. Então é como se a gente tivesse uma bomba relógio esperando para explodir. Se ela vai cair nas mãos do Lula ou de qualquer outra pessoa que venha depois dele, aí eu vou deixar para vocês tentar adivinhar. Tá, então qual que é a solução? Bom, primeiro de tudo eu tenho que falar para vocês qual que não é a solução. Vocês veem, aqui no Brasil a gente tem esse costume muito, muito ruim de fazer as coisas do jeito mais torto possível, e quando inevitavelmente as consequências chegam, ao invés de a gente olhar para trás e tentar entender aonde que a gente errou para consertar e fazer diferente, como sociedade, como governo, a gente nunca faz isso. É claro que você pode ter uma política setorial. De novo, o Porto Digital contou com muito apoio da política pública. Só que ela sabia o que estava fazendo. Não foi isso que a gente viu o BNDES fazer na década passada. Né? O Tesouro e o BNDES distribuíram rios de dinheiro no setor privado. Que grande projeto de conteúdo nacional, de industrialização, de crescimento econômico deu certo naqueles mega projetos que foram anunciados entre 2009 e 2014? Nenhum. Todos fracassaram. O PT não sabe investir dinheiro. Logo,
Por isso que a gente quer privatizar as coisas. Porque eles não sabem gerir as estatais, elas começam a dar prejuízo. Se a gente tivesse uma boa estatal gerando muita grana pro Estado, a gente podia diminuir impostos e aumentar a arrecadação, por exemplo. Igual os países árabes fazem com empresas petrolíferas. Se a Petrobras estivesse, por exemplo, explorando a foz do Amazonas, assim como todos os outros países ali de cima da América do Sul fazem, em áreas muito próximas ali a que o Brasil não faz, a gente poderia estar diminuindo impostos e se financiando com essa grana, desses recursos naturais. O PT não sabe fazer isso. O Lula tá até tentando, mas tá tentando daquela forma broxa. Tipo, eu vou lá explorar. Não explora. E aumenta impostos. E assim, beleza, daí teve os campeões nacionais da Dilma, que são o que ele tá falando aqui, de 2019 a 2014. Todos fracassaram, cara. Pra defender uma ideia genérica e a gente não cura dos detalhes. Na verdade, a gente sempre acaba achando alguém ou alguma coisa para colocar a culpa. No caso do Bolsonaro, era o Congresso, a mídia, a oposição, o STF. Sim, todos esses fatores influenciam, mas sempre dava para ter feito mais. Você sempre tem que pegar a sua responsabilidade. Por exemplo, o Bolsonaro podia ter cuidado melhor da sua popularidade na época da pandemia, fazendo com que a margem dele pro Lula na eleição fosse muito maior, porque os votos que ele perdeu foram no Sudeste. No Nordeste ele até ganhou voto. Então, se ele tivesse mantido aquela galera ali, que tava meio maluca na pandemia, pro lado dele a gente não tava com o Lula agora. Então beleza, sempre tem os terceiros culpados, mas também sempre tem a nossa responsabilidade que a gente tem que olhar. O que eu posso fazer diferente? O que o político que eu apoio poderia ter feito diferente? O que ele pode fazer? Qual que é o projeto dele? Então sempre tem que estar ligado nisso também. Não adianta só culpar. Tipo, tá, e o que dá pra fazer? As condições são uma merda, o PT tá aí, o Lula tá eleito, e agora? Pra onde que a gente vai? Como que a gente vai fazer oposição? Se a gente ganhar, vai investir aonde? Quem serão os deputados? Como que vai ser o parlamento? Como que a gente vai refutar a mídia na internet pra ganhar opinião pública? Tem que agir só. O Lula fica com esse coitadismo, é os juros, é o banco, blá, 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 blá. Não faz nada. O Lula assumiu e prometeu recuperar o retrato positivo da economia que ele havia conseguido nos seus 2 primeiros mandatos lá atrás. Mas 2 anos depois, hoje, com a sua aprovação no nível mais baixo, a culpa de novo é do mercado, dos especuladores, do Banco Central. Os presidentes mudam e os inimigos também, mas o discurso de tentar achar culpados permanece praticamente o mesmo. Sim, a gente tem que exigir resultado. Beleza, a culpa é de X, de Y, tudo bem, mas e aí? O que você entregou? O que você vai entregar? Como que você vai entregar? Dadas essas condições atuais do país, qual a sua estratégia para superar os seus inimigos? E ganhar a luta, ganhar a batalha? É isso que eu quero. Não quero coitadismo, não quero vídeo. Ai, meu Deus, eu não consigo por causa do Congresso, por causa do Banco Central, por causa da dívida. Irmão, você tá no cargo de presidência, você tem que resolver o problema. Qualquer cargo político, na verdade. Se é vereador, você tem que melhorar a tua cidade. Ah, mas o prefeito é um cuzão. E daí, cara? Faz o que tá ao seu alcance. Assim como o Ciro, que mesmo não tendo ganhado ainda, também tem os seus inimigos. Ganhado ainda não. Não ganhou e não vai ganhar. Não mete essa não. Vira essa boca pra lá, gaúcho. Do sistema financeiro cartelizado. Aos banqueiros e aqueles que vivem da exploração da agiotagem oficial, baronato do rentismo. A solução real para toda essa coisa que é o Brasil é feia, é dolorosa e ninguém com capital político relevante está oferecendo. Equilibrar o orçamento público e aumentar a produtividade do Brasil. Isso passaria por uma reforma administrativa para cortar privilégios e excessos do setor público federal e do judiciário, estabilizar e reduzir o crescimento do déficit na Previdência, cortar privilégios e subsídios desnecessários para amigos do governo, melhorar a qualidade e eficiência da educação, e abrir a economia para a competição internacional. Concordo com tudo que ele falou, principalmente em relação à educação. Reforma urgente, geral. Nosso sistema de ensino não funciona. A esquerda vem, não falta investimento. Não. Você pode jorrar 2 trilhões de dólares e esse sistema merda que a gente tem não vai gerar algo positivo. Cara, a minha namorada tava falando esse dia que ela fez um intercâmbio pra Austrália quando era adolescente. E, cara, a educação deles era localizada. Pô, em tal cidade, em tal vilarejo, em tal capital, você tinha um estilo de educação diferente que correspondia ao mercado local. Por exemplo, as crianças aprendiam a pilotar barco.
dependendo da cidade que você tava, porque a economia local precisa de barcos, logo ela aprendia uma atividade relevante para a vida que ela ia ter. Aqui no Brasil não, é tudo engessado, a pessoa tá lá do Oiapoque ao Chuí, do Piauí ao Rio Grande do Sul, aprendendo o mesmo esqueminha desenhado pelo MEC. Daí tem o Enem, a prova unificada do ensino médio. País de 200 milhões de pessoas de tamanho continental, e você quer ensinar a mesma coisa para todo mundo? Não vai funcionar, cara. Você vai gerar um monte de gente universitária tendo que trabalhar fora da sua área de atuação. O sistema educacional brasileiro falhou completamente. Tá, André, e por que quase ninguém oferece isso? É porque todos os políticos são burros e só nós que é inteligente? Não. É porque vocês, meus queridos, não querem isso. Esses ajustes que a gente precisa fazer para consertar a economia do país são recessivos. O que significa que, mesmo que no longo prazo, daqui 10, 20 anos, eles sejam bons e até essenciais, no curto prazo, de 1 a 5 anos, eles doem bastante. Demitir servidor público federal com super salário e reduzir o salário deles não é ruim só para eles. Também é ruim pro comércio que eles compravam, pra lojinha de roupa, pra comida. Tudo isso tem um efeito cascata que no curto prazo é ruim. E também é uma grande ilusão achar que se a gente for passar um pente fino, vai ser só cortado o benefício dos que ganham mais de 100 mil por mês e que isso vai resolver o problema das contas públicas. Na verdade, a gente pode cortar todos esses super benefícios que ainda vai ter um problema gigante nas contas públicas, principalmente em aposentadorias. Assim como abrir a economia e baixar o imposto de importação é excelente para a economia no longo prazo. Mas no curto prazo vai quebrar muita empresa e indústria grande que empregam muita gente e também muita lojinha pequena de cidade pequena que traz bugiganga da China ou de outros países. Nessa teoria, as crianças do Rio de Janeiro aprenderiam a atirar, logo essas mesmas crianças iriam acabar ou aumentar o tráfico. Não, cara, mas elas poderiam ter aulas de qual o impacto negativo do tráfico de drogas na sociedade, gerando, várias mortes, piora econômica, IDH baixo, emburrecimento civilizacional, como isso prejudica a economia como um todo e como isso faz com que provavelmente ela se torne uma pessoa pobre no futuro caso a sociedade continue assim. Então, uma conscientização ao redor do problema do tráfico de drogas e das gangues poderia estar lá nas favelas do Rio de Janeiro, mas não tem. E assim, intervenção federal já. Coloca o exército para fazer alguma coisa, pacifica essas favelas, declara essas facções como organizações criminosas e fim de papo. Fim de papo, retoma a área. As pessoas não consertam o Rio de Janeiro porque não há vontade política, porque... Vocês viram o que o Bukele falou? Bukele, sei lá como que se pronuncia o nome desse cara, mas ele falou, cara, o Brasil não acaba com as facções criminosas porque não há vontade política. Porque aqui em El Salvador era muito mais difícil e eu acabei. O Estado tem muito mais armas, muito mais dinheiro, muito mais poder de fogo que qualquer facção. Então é só acabar. Não acaba porque não quer. Mas, se nenhuma dessas coisas é feita, o Brasil continua parado no tempo, como ele tá agora. O ajuste que precisa ser feito é que nenhum remédio amargo. E a verdade é que a maioria da população não quer isso. E mesmo que quisesse, o Centrão, que controla a Câmara e o Senado e teoricamente é uma representação dos interesses da população, não quer. Falando bem sinceramente com você aí, o que vai acontecer realmente é o que aconteceu sempre na história recente desse país até os dias de hoje. Vai se empurrando o problema com a barriga, varrendo a sujeira para debaixo do tapete, fingindo que não tem nada de errado, até uma crise estourar. E aí, justamente quando é mais difícil e doloroso, no pior momento possível, a gente acaba passando, bem timidamente, algumas das reformas que precisam ser feitas. Foi assim em 1990, de novo em 1994 e de novo em 2016. Resta saber quando, no futuro, daqui para frente, que a gente vai ver a próxima etapa desse ciclo se repetindo.
No mais, era isso que eu tinha pra passar pra vocês. Muito obrigado por quem assistiu até aqui. Se inscreve e é os guri. É os guri. Like no vídeo. O canal dele vai estar na descrição. E muito bom, gostei demais. Lançou a Red Pill aqui no final. Ele falou basicamente, vai ter que estourar tudo pra gente começar a dar um jeito. Você tem que parar de gastar no cartão de crédito. Logo a sua vida vai piorar um pouco antes de começar a melhorar, que é o que tá acontecendo na Argentina. Só que a melhora vem. E não adianta ficar nessa ilusão insustentável que a gente fica vivendo aqui no Brasil.